respeitando o horário, vou dar início. Então, eu fiz um slide aqui e trouxe algumas informações também que o livro ele indica. Então, o slide ele vai ser bem orientativo, mas eu vou fazer bastante coisa hoje na prática mesmo no CAD. Quem tiver na frente e quiser ir fazendo junto, vai só me situando assim se eu estou indo muito rápido, se precisa esperar um pouco, tá? Aí, só para a gente eu não atropelar todo mundo, né? Claro também, se quiser fazer algumas coisas depois, a gente ver a aula de novo e fazer um pouco mais de calma, né? Mas podem ir me situando do tempo aí, tá? A ideia é que eu quero fazer mais coisas para que vocês possam me ver, né, trabalhando no AutoCAD, para depois vocês também terem um pouco mais de segurança depois sozinhos aí para testar, tá? Da mesma forma das cotas, eu acho super importante depois vocês testarem todos os tipos de achura, né? Eu vou mostrar como que a gente achura, como que a gente pode configurar, mas tem uma seleção de possibilidades, e aí depois vocês vão testando, assim como eu, quando eu dou desenho técnico, que é um desenho na prancheta mesmo, a gente testa, a gente faz vários tipos de achura, com vários tipos de pena, então, na questão do CAD, para vocês terem um conhecimento de todas que possuem ali, né? Então, no momento que vocês precisarem achurar, vocês vão lembrar que tem esse tipo de achura. Ela segue uma padronização americana, né? Porque o AutoCAD é de lá, mas a gente segue a ISO, então tem muita coisa que a gente aproveita, tá? Então, a gente está, como essa turma não pegou tanto feriado, a gente está um pouco na frente, né? Então, é a unidade 3, seção 3. A gente está vendo tudo que a gente pode trazer de informações nos desenhos. A gente aprendeu a desenhar, aprendeu a editar, e agora a gente está trazendo algumas informações para o nosso desenho, né? Aí também, eu acho que essa aula já está aberta para vocês me comunicam se já está, vocês tiveram acesso à pré-aula, conseguiram dar uma lida, se tiverem aí depois façam após a aula também. A gente está na semana 7 e 8, né? E aqui é a unidade 3, seção 3. Então, achuras, configuração, uso e edição, tá? Aí, esse exercício de hoje eu uni com o da semana passada, porque são dois exercícios mais tranquilos. E aí a pontuação juntou, né? A ideia de reunir, pelo menos vocês exercitarem um pouco do que a gente está vendo, e depois vocês me encaminham. Da mesma forma, anotem algumas coisas que vocês precisarem, mesmo que não seja agora, depois estiver revendo o vídeo e quiser fazer anotações, porque eu compilei, eu trouxe mais algumas coisas que o livro ele indica, mas ele não vai falar, que eu vou falar, então talvez vocês já possam até colocar observações no caderninho, tá? Então, a gente aprendeu a desenhar com todas as ferramentas que tem de desenho, né? A gente viu como que deve cotar, como que a gente pode editar essas cotas. Eu passei aquele arquivo para vocês terem noção um pouco, né? Por que em cada escala tem as dimensões diferentes, para vocês entenderem qual que como que a gente muda a escala pensando no desenho, né? Então, agora a gente vai fazer esse da cota junto. E a Ashura, ela ajuda a gente a representar nosso desenho, né? Então, a gente viu em alguns cortes, principalmente de mecânica, que quando a gente tinha uma face que estava sendo cortada, ela vinha com uma Ashura, né? E na parte civil, a gente também utiliza, principalmente na representação de uma planta, as alvenarias, né? Tem, de repente, pilares, nos cortes, as vigas, a gente sempre representa com o material.
Isso facilita o entendimento, a nossa compreensão, assim como as layers, né, as espessuras das linhas. Então, aqui, né, o exemplo da mecânica, essas áreas que estão aqui achuradas, elas estão representando mesmo o corte, né? Então, é uma normativa, e aí é mais usada na mecânica nesse sentido, né? Então, a gente não vê outros tipos de achura, é uma achura que representa o corte, uma seção da peça. Essa é uma achura mais comum e por ser normatizada que vocês da mecânica vão utilizar mais. E aí, em outro sentido, né, tanto a engenharia civil como a arquitetura, a gente utiliza muito a achura das paredes nas plantas. Em plantas de aprovação em prefeitura, a gente também tem achuras para mostrar o que está sendo demolido, o que está sendo construído. Quando, não sei se vocês já ouviram, vamos regularizar a casa, e tem uma cor de achura que tem que ser seguida, que tem dentro do nosso código de obras aqui da cidade. Então, a achura, ela auxilia nessa compreensão, né? Então, ela mostra, ela dá força para a alvenaria aqui, mas ela tem esses sentidos na civil também, que é para representar a parede que está sendo construída, a que já existe, ou a que está sendo demolida, nesse sentido. Aqui a gente também vê onde está representado revestimento cerâmico, né? Então, principalmente quem trabalha em construtoras assim, e às vezes entregam só a parte molhada com a cerâmica, já vem a representação ali para quem está na obra preparar, né, a obra para esse recebimento de revestimento. Aline, desculpa interromper, mas você está com alguma tela aí aparecendo para nós? Porque para mim não está aparecendo nada aqui. Ai, que bom que você falou. Eu coloquei. Nossa, gente, então vamos voltar tudo lá. Era a área de trabalho. Vocês estão vendo o slide? Agora apareceu. Ah, então volta tudo. Vamos lá. Pode parar, viu, gente? Que eu viro uma metralhadora aqui, é só me situar na aula. Olha, o que eu passei foi falando um pouco sobre a unidade. Depois eu mostrei essa peça aqui, ó, de mecânica. É essa achura que representa o corte de uma peça, né? Então, esse tipo de achura na mecânica, ela é mais utilizada. E ela tem uma normativa. Então, ela tem que ser a 45 graus, ela tem uma layer correta. Então, é um tipo de achura para representar o corte dentro da mecânica. Aí eu comecei a mostrar um outro exemplo dentro da civil, né? Que aí a gente acaba utilizando não simplesmente para mostrar as áreas que estão sendo seccionadas, como a questão da parede aqui. Tá vendo essa achura que é sólida e está num cinza? Ela está representando a alvenaria, né? Então ela tem um peso grande. A gente nessa escala aqui a gente não representa todos os tijolos, então a gente faz uma achura sólida. E nesse caso que eu estava falando, é que essa alvenaria, além da gente só falar que é um corte, a gente pode sinalizar outras informações que são importantes para quem vai executar, ou para quem está fazendo o orçamento, enfim. Cada área da engenharia vai conseguir entender o que está sendo pedido, o que vai ser feito, né? E aqui, nesse tipo de achura que tem essas cores diferentes para mostrar. Então, olha, está sendo demolido, essa parede está sendo construída, aquela já existia, a gente está fazendo uma ampliação. Então, ela consegue também representar para a gente questões técnicas dentro da civil, tá? E aqui, nesse outro sentido, é uma achura de um revestimento, tá vendo? Tem um piso aqui e tem uma representação de um piso cerâmico. Isso a gente utiliza também, tá? Então, principalmente nessa questão de aprovação, muitas vezes
tá na normativa, né, que áreas molhadas, elas precisam ter um revestimento cerâmico. Então, a gente precisa representar mesmo para que quem está fazendo a aprovação desse projeto veja que está de acordo, né? Então, ela também é uma representação que segue algumas normativas, ela não é simplesmente decorativa. Tem alguns casos também que eu vou falar para vocês que é totalmente, que a gente chama de planta humanizada, que são aquelas plantas de folder de prédio, sabe? Aí coloca cor, faz tudo aquele frufru, mas a Ashura, na parte técnica, na civil também, ela é para transmitir informações técnicas, né? Claro que a gente não pode carregar muito. Imagina se esse piso aqui tivesse numa layer super grossa e atrapalhasse até o nosso entendimento do que é a construção, né? Então aqui tem uma hierarquia tanto de linhas, né, e pesos, né? E a gente pode até depois mexer em cores. Aí eu mostro para vocês também. Eu represento muitas vezes, quando a gente faz a compatibilização, aqui, quando é uma planta 1:50, uma que já começa a aparecer, pede mais informações técnicas, nesse ponto aqui aparece até os pilares, né? Porque principalmente para quem depois vai fazer um projeto elétrico, hidráulico em cima da arquitetura ali, ele precisa saber se ali tem um ponto, né? Se tem algum problema, de repente precisa fazer um engrossamento de alvenaria, enfim. Então, em alguns momentos a gente representa o pilar e também coloca uma achura diferente para falar, ó, ali é concreto, né? É diferente. Em achuras, a gente pode também criar tabelas, como se fossem legendas. Então, a gente pode criar uma achura, por exemplo, eu venho aqui e coloco uma legenda que essa cor aqui significa alvenaria a construir, né? Então, isso facilita também no desenho técnico. Então, esses são os porquês que a gente trabalha a Ashura nas duas situações aqui de desenho, né? A Ashura, como que a gente pode entrar nesse comando, né? Agora eu vou para o CAD, hein, gente? Vocês estão vendo o CAD? Pessoal? Sim. Sim. Como que a gente entra no comando de Ashura? O livro lá, ele coloca, o H, tá vendo que ele já aparece aqui embaixo? H Enter, e aqui em cima, ó, já apareceu as configurações referentes à Ashura, tá? Qual que é a outra forma que ele coloca aqui? Que a gente também pode ir no ícone dentro do desenho, do draw que a gente estava trabalhando. Então, aqui dentro, no Home, lembra, tem o Draw, e aqui, esse ícone aqui, ó, é da Ashura também. Então, você clicou nele, já abriu aqui em cima toda essas configurações da Ashura. Então, duas formas da gente entrar. Deixa eu passar um pouco aqui. Então, eu dei uma atenção aqui do livro e mostrei tanto a parte do draw, né, para vocês lembrarem, né, do ícone, quanto o H-Enter, que ele já vai para a Ashura. Essa barra que abriu, ela vai possuir, então, tá vendo que tem várias abas aqui embaixo e cada uma é para um tipo de configuração. A primeira, a gente define como que a gente vai inserir essa Ashura. A segunda, a gente começa, olha aqui, tem o sólido, o ângulo, ANSI, que é o da mecânica, né? É o tipo, a simbologia dessa Ashura aqui. Então, a gente pode aqui escolher o tipo da Ashura. As propriedades dela, né? Se ela tem cor, se ela tem layer, aqui a gente vai ver todos esses itens. E as opções de preenchimento também, se ela vai estar associada uma à outra, se a gente vai trabalhar, se a gente quer que ela pegue tudo, ignore alguns pontos, ou a gente quer que no desenho ela só vá achurando o que a gente está selecionando, e o encerramento, né, o close.
encerramento da Ashura. Então, a gente vai hoje olhar todas essas questões aqui de configuração dela, tá? A primeira, que é definir a área ser ashurada, tem duas formas, e a gente vai relembrar um pouco que a gente também já viu. Aqui eu fiz alguns desenhos só para a gente lembrar. Aqui eu fiz um quadrado de 60 por 60, usei o REC, né? Lembra? REC, que é o retângulo, Enter, cliquei num ponto, arroba 60,60. Então, criei um quadrado aqui só para a gente testar as achuras. Posso dar o H-Enter, e aí abre ali em cima, mas aqui continua conversando comigo. Ó, ele está falando, selecione o objeto. Então, tá vendo que o cursor tá com um quadradinho aqui, ele está esperando eu achar o objeto. Como eu fiz ele com um objeto, né, uma polyline, dentro do retângulo, eu clico nele e aí tem uma configuração já que vem pronta, né, da Ashura. Mas eu posso aqui já começar a mexer nela, tá? Então eu vou só dar o Enter e aceitei a Ashura que ele já tinha configurado tranquilamente, tá? Só para a gente demonstrar as duas formas. Se eu colocar H-Enter de novo, olha aqui, ele tem uma outra informação que é o Pick Point. A gente já usou isso em área, então vou escolher ele aqui, e aí o cursor está diferente, porque ele está esperando que eu clique dentro de alguma área. Então, se não fosse... Aqui, ó, ele está dentro de uma... é um objeto, se eu clicar aqui dentro, ele assumiu a Ashura que já estava configurada, né? A gente vê que está selecionado aqui o que ele está pedindo. Eu posso começar a editar, ou eu dou Enter e assumir essa Ashura. Nesse Pick Point, o que pode acontecer? Ó, vou explodir esse meu retângulo, tá vendo? Ele só está com linhas soltas aqui. O Pick Point, você pode, desde que esteja todas fechadas aqui, ele aceita, independente se é um objeto ou não. Ele vai fazer essa leitura das retas, né, das linhas aqui, e ele entende que é esse espaço que você tem aqui, que você quer achurar. Aí, por exemplo, né, tem alguma interferência de um outro sólido, e eu quero achurar essa parte aqui, eu não quero achurar aqui dentro. Então, o que eu posso fazer? Se eu vir com selecionar um objeto, né, eu não consigo aqui. Então, quando eu tenho essa situação, posso escolher o Pick Point e aí ele faz essa leitura do que eu quero, tá? Se ele está assim selecionado, eu posso ir clicando em outros, tudo que eu quero que ele achure, tá vendo? Mas aí ele vai separando, ele só vai lendo cada área, né, que a gente tem. Um exemplo de como a gente insere, né, a primeira parte da configuração. Então, como que a gente insere? Pode ser selecionando o objeto ou a gente pode usar esse Pick Point. Aí só lembra que tem que ter a área fechada, né? Que aí ele não vai entender qual que é a região. Se você tem um arco que não está fechado aqui, se eu tenho um arco aqui e ele não fechou, ó, ele não chegou até aqui, eu trabalhar com Pick Point, ele entra, ele invade aquela área. Então, eu tenho que fazer que isso feche para ele achurar só o ponto que eu quero, tá? Então, são as duas formas de começar a achurar. Vamos para o próximo item. Tipo de achura, que é a próxima aba ali, né? Então, a gente viu os primeiros, mas a gente tem milhares de outras achuras que existem. E elas vão vir em escalas totalmente estranhas. E aí, lembra quando vocês faziam os desenhos
das retas e falava, nossa, não sumiu, lembra do zoom? Aqui a gente vai lembrar que a gente pode mudar a escala delas, tá? Então, se vocês achurarem, falou, nossa, não aconteceu nada, às vezes a achura tá numa escala muito grande que você não está conseguindo ver. Então, aqui, né, no exemplo da achura que eu falei da mecânica, né, essa ANSI, ela segue uma normativa americana. Então, na mecânica, foi adotada. O livro coloca 138, mas pelo que eu entendi da configuração é essa 31, tá? Então, se vocês encontrarem essa dubialidade no que eu estou falando e do livro, essa 31, no meu caso, no meu CAD aqui, 2019, ela tá com esse código, tá? Mas vamos lá, vamos agora aprender a trabalhar as achuras. Então, escolhi, fiz por pick point aqui, ele está configurado aqui ainda, ó. Então, só de passar aqui por cima, ele já está me dando outras possibilidades. Essas setinhas aqui, ela abre aquela que eu dei o print. Então, olha, eu tenho diversas achuras. Tá vendo essa aqui que aparece uns tijolinhos? Eu tô vendo só 2 riscos, então é a escala dela que tá diferente, né? Essa aqui do concreto nem aparece. Então, a gente pode ir testando. Isso que é legal vocês irem testando depois, pelo menos para conhecer todas elas, tá? Então, tem só pontinho, tem alguns tipos de risco. Na maioria, assim, a gente sabe que a achura pesa demais no desenho. Então, no meu caso, eu uso muito a sólida e, quando precisa, muito essa riscada também, igual a mecânica, né? Numa escala um pouco menor. Então, aqui a gente tem até Escher. Escher é um artista, né? Que faz esse tipo de... Então, para vocês conhecerem todos os tipos que tem aqui, mas que a gente não consegue usar todas elas. Mas para o desenho, se de repente você precisa de representar alguma coisa e você coloca a legenda nisso, que a pessoa compreenda, aí é tranquilo, tá? No caso da civil, pelo menos. Então tá, vou colocar um exemplo aqui, que a gente já estava. Aqui são os tipos, né? Então, a gente tem só quais os tipos de achura que a gente pode colocar. A gente pode escolher. Agora, o que a gente pode mexer? Nas propriedades dessa achura. A gente pode escolher tanto a cor quanto os tipos dela. Aqui está uma representação daquele piso do banheiro. Então, a gente tem algumas opções que a gente pode configurar a cor da linha, que vai ser o rejunte, a cor do fundo, que será a própria cerâmica. Vou mostrar para vocês aqui onde que a gente configura isso. Então, aqui eu ainda estou configurando. Ó. Então, na próxima aba, que é as propriedades, eu posso escolher se ela é a que eu tinha escolhido, se ela é essa gradiente, se ela é um sólido, né? Eu vou manter a que a gente tinha escolhido aqui. Ah, aqui, essa daqui, é uma que você vai definir. Então, a ISO, ela vem pronta. Você não tem muito controle sobre o espaçamento dela, você vai meio que testando. Essa daqui, que você define, ó, vou escolher ela. Você pode definir qual é o espaçamento dela. Olha, esse daqui é a cor que vai ser as linhas. Se a gente quisesse representar exatamente aquele do desenho, ele está numa cor clara e tem um fundo que é um azulzinho, ó. Então, aqui eu escolho a cor das linhas e aqui eu consigo colocar esse fundo quando é essa que eu posso configurar. Mas, pô, aqui tá só com listas, a gente não tem um tamanho, lá tá de outra forma. Então, aqui, ó, eu posso mexer tanto o ângulo, ele tá 0, mas eu posso deixar ele a 90, posso configurar ele aos 45,
E aqui é o espaçamento. Então, quando eu sei qual o tamanho da grade ali que eu quero, no caso do banheiro, se é um piso de 60, eu consegui configurar. É um piso de 1 por 1. Então, aqui eu coloco a distância que tem de uma linha da outra, tá? Vamos abrir aqui. Eu abri naquela setinha, olha aqui, tem esse aqui que é duplicar. Então, na hora que eu clico aqui, ó, ele na mesma achura, não preciso ter outra achura. Deixa eu aumentar esse tamanho aqui só para vocês verem. Coloquei o espaçamento de 5. Na hora que eu abrir aqui, ó, tem esse double, que é as duas. Se eu não clicar, ele vai ficar as listas no sentido que eu coloquei no ângulo 45. E aí, quando é representar uma grelha, que é o piso ali, a gente pode usar esse double. Pode ter tanto essa achura no fundo, eu não costumo usar porque eu acho que pesa bastante. A gente pode colocar o none, ó, nenhum, tá? E aí você deixa só a grade mesmo do piso na representação naquelas primeiras que eu mostrei para vocês. Esse grau de transparência, você vai dosando realmente a transparência que tem, né? Então, no caso ali do piso que eu tinha mostrado, que o piso tem que ser mais claro do que as paredes, né? Porque ele não tem essa importância construtiva ali, ele está representando, né? Tem a questão da transparência, mas eu acho que eu até falei já para vocês, eu uso mais uma layer mais fina, com uma cor no cinza, do que trabalhar a transparência. Porque a transparência parece que eu não tenho muito controle sobre ela. Mas se vocês quiserem, depois dosando, né, os pesos, vocês podem trabalhar com transparência aqui também. Tava o 0 porque ela estava sólida. Aqui a gente não consegue perceber muito, mas aqui eu coloquei metade de transparência, né? Aí se eu não quiser, ou eu digito lá ou eu volto aqui para o 0. Então aqui são as configurações que a gente pode ter. Ah, não quero usar quero usar um sólido e vou escolher a cor dele e pronto. Ótimo, tá aí. Aí você não consegue, como ele é sólido, né? Não tem por que ter outro sólido aqui, não tem ângulo, então ele fecha todas as questões, mas ele mantém a transparência e a gente pode dosar, só que a gente não vê ela tão fácil aqui, né? A gente tem que ficar dando preview no plot, que a gente vai aprender também, tá? Esse gradiente eu também vou mostrar mais para frente. E aqui são os que são o que estava previsto. Ó, é o mesmo, voltou, ele até fica aparecendo aqui. Só que como eu mexi muito na propriedade, ó, ele saiu daquela, né? Eu coloquei o ângulo de 45. Ele está 45 em relação ao que ele estava antes. O normal dele, no 0 aqui, ó, já é ele 45, porque é uma configuração dele. Se eu quiser que esse fique reto no ângulo de 90, eu tenho que fazer ele aqui a 45, tá? Aqui eu tinha mexido também o espaçamento dele, né? Então, aqui são as configurações. Muita coisa, vocês vão ver que coisas que já são utilizadas, coisas que têm normativa, mas para vocês, pelo menos, explorarem um tipo de achura, né? Que é nosso foco, entender como que funciona o AutoCAD, vocês podem explorar todos esses tipos de possibilidade aqui. Ó, coloquei do tijolinho, aí tá 45, né? Eu vou voltar no 0. Tá vendo que ele tá super difícil de ver, né? A gente pode mexer na escala dele. Em vez de 1, ó, eu coloquei 0,1. Tá grande ainda, a gente não consegue nem enxergar, né? 0,01 ficou super pequeno. Mas ele tá aqui, né? Para um quadrado de 50, mas a gente não tem muito controle, vai meio pelo... a gente não tem controle do tamanho, né? A gente tem que ficar sempre medindo, indo lá e dosando. Ó, sair do comando, aquela barra, ela desapareceu. Mas se eu clicar na achura de novo, ela volta aqui, eu posso editar ela tranquilamente de novo, tá? Então, se ela sumir, não se assustem, é só voltar, clicar aqui, ou se você estiver fazendo uma outra achura, voltar no comando do H-Enter, que ela
Que aqui a gente pode começar de novo um outro desenho. Aqui já falei, né, do grau de transparência, do ângulo e o espaçamento que tem. Aqui as cores eu mostrei, né? Então a gente pode escolher tanto a cor das linhas, quanto a cor de fundo, quando é aquele que a gente escolhe. E aí as cores aqui dependem também do que a gente quer, né? Então cores muito chamativas, lembrar que depois só atrapalha a leitura do desenho. Aqui nas propriedades, a gente já viu também. Sólido, gradiente. E a transparência, todo mundo coloca, mas depois a gente testa. Eu fico assim, eu acho que eu não tenho muito controle sobre isso. Eu acho que esse grau de transparência é mais utilizado nessas plantas humanizadas que eu falei, que aí você consegue, é meio artístico assim, né? Mas também pode ser testado, tá, gente? Por isso que a plotagem, às vezes, é bom a gente aprender para a gente fazer alguns testes antes de fazer uma planta para plotar no dia. Às vezes pode dar muito errado algumas decisões que a gente não testou. Aqui do ângulo, também já falei que a gente pode trabalhar ele. Quando está naquela que a gente pode definir, ela é mais fácil, né? A gente tem um controle maior sobre ele. Quando for as achuras que já são do próprio AutoCAD, a gente vê que é sempre no 45 e tal, mas a gente não tem controle muito pelo espaçamento. Aqui ele dá duas formas que a gente pode editar também. Deixa eu voltar lá. Aqui, quando a gente está dentro da Ashura, se a gente clicar aqui, ó, nas opções, tem uma setinha aqui do lado que ela abre essa janela. É praticamente tudo que tem aqui. Quem já trabalhou com os CADs mais antigos, a gente só tinha essa janelinha aqui para editar as achuras. Eu confesso que assim, eu tô tão habituada a essa janela, eu prefiro até abrir porque eu sou mais rápida quando eu vejo. Mas é da mesma forma, ó, a gente tem o tipo de achura, aqui, né, a gente escolhe se é que já é definida, né, pré-definida pelo CAD. Se a gente clicar, deixa eu clicar aqui primeiro. Venho aqui. Então, eu estou editando. Então, aqui está aparecendo o meu tijolinho. Então, aqui eu posso trocar a cor da achura, eu posso trocar o tipo que posso mexer na escala, ó, posso mexer no ângulo, posso digitar ou escolher o ângulo que tem aqui nessa tabela. A escala a gente fez bem pequenininha. Posso mexer também. Aí dei Enter. Aqui, criei duas. Então, cliquei na achura e vir aqui, ó, nas opções, eu consigo editar da mesma forma que a gente estava fazendo antes, tá? Aqui, ó, também o tipo de... como que a gente pode começar uma achura, né? Então, tem tanto pick point, quanto adicionar ou selecionar objetos, ou remover essas ilhas, né, que a gente fala. Por quê? Como a gente pode utilizar isso? Vou pegar uma achura. Vocês consigam enxergar. Né? Se eu achurei aqui, esqueci que eu não podia achurar esse quadrado aqui no meio, então eu vou selecionar ela, posso vir aqui, ó, para editar, abrir minha janela. Aqui ele está perguntando, ele tem a opção de eu escolher mais um objeto. Ó. Se eu clicar aqui e escolher esse daqui, tá vendo? Então, não queria que fosse aqui, que tivesse achurado. Eu devia ter, a princípio, ter escolhido os dois, ou ter feito o pick point.
mas eu errei e eu consigo mexer aqui selecionando objetos. Da mesma forma, nossa, achurei aqui em volta, mas eu tinha que ter achurado aqui dentro junto também. Então, a gente consegue entrar ali da mesma forma, falar, quero remover essa seleção aqui, ó, quero que ele ignore. Aí dou Enter, volta. Então, tem como a gente editar se de repente a gente selecionou um objeto a mais ou a menos. Então, da mesma forma, é nessa abinha aqui que aparece a caixa. Eu estou acostumada, e até coloquei ali a mais no livro, que eu clico aqui com direito, aí eu coloco... cadê? Eu selecionei a Ashura, eu cliquei com direito, ó, editar Ashura. Aí aparece a mesma janela. Esse aqui é o modo mais antigo, que eu estou super acostumada. Para mim é mais fácil dar esses cliques aqui do que procurar aqui, né? Então, também abre a mesma tabela e a gente pode editar essa Ashura tranquilamente, tá? Aqui embaixo dá para você dar um preview, ó, antes de aceitar, tá? Que eu dei Enter e aceitei, mas você pode sempre achurar. Então, cliquei, selecionei a achura que eu quero, cliquei com o botão direito do mouse, escolhi editar achura, abre da mesma forma. Eu não sei, eu quis mostrar isso para vocês porque para mim ainda é mais rápido. Para quem também já vem de outros AutoCADs aí, talvez seja uma forma. Então, aqui no slide eu coloquei tanto de clicar com o direito aqui em cima, só que eu não escrevi, estou falando, né, aproveitando que a aula é gravada. Então, clico com o direito, editar Ashura, abre essa tabela aqui para a gente trabalhar. Da mesma forma, se eu for lá em cima naquele ícone, entre opção, tem essa setinha aqui, clico aqui, vai abrir a mesma tabela. A gente pode editar a cota da mesma forma. Aqui, então, vamos lá. A gente pode definir aqui tipo de achura e as cores. Então, a gente escolhe se ela é pré-definida ou se ela é uma que eu vou poder definir. Escolho o tipo, no caso aqui, pré-definido, escolhi um tipo, escolhi uma cor, né? E aqui eu tenho uma prévia do que ela tem. Nesse caso, esse daqui pode ser o fundo, tá? Como a gente tinha lá em cima também. No ângulo e escala, a gente pode definir qual que é o ângulo que a gente quer e a escala também. A achura, aqui a gente pode especificar um ponto de origem, vou falar já já. Aqui é o limite, né? Então, se a gente vai trabalhar por pick point, vai selecionar um objeto na hora de editar ou na hora de começar, ou selecionei, mas não era para selecionar, volto atrás, e aí a gente pode também editar. Os options, aqui se é associativo ou não. O que acontece? Esse associativo, gente, lembra que eu fiz aqui, tinha um círculo, e eu falei para vocês, ó, vou achurar, aí eu coloquei no pick point. Se eu vir aqui, ó, e for clicando no que eu quero achurar, elas estão associadas, tá vendo? Eu posso editar elas de uma vez só. Então, por isso que ali aqui ela tá como associadas. Essas aqui separadas, a gente vai ter todas separadas. O que acontece nesses separados? Quando você quer editar uma, depois você tem que vir vindo arrumando todas. E essa, a Notative aqui, ela na verdade, ela não deixa ser editada. E aí você tem que deletar ela e começar de novo. Então a melhor, e já fica meio que configurado, essa Associative. É o O quando a gente vem, quando
tem um arquivo, por exemplo, uma casa, e todas as achuras estão todas separadas. Não sei se eu tenho aqui algum exemplo. Aqui não tá aberto nenhum exemplo, mas aqui eu ia mostrar. Tá vendo que aqui eu tenho um piso, eu não coloco de fundo, né? Porque aqui impresso vai ficar tudo preto. Então aqui eu tenho uma achura de um piso. Esse piso, ele é diferente. Aqui eu tenho uma soleira, então aqui eu tenho um tanto de piso, ele é interrompido e depois eu continuo. Só que a minha paginação vai sempre continuar a mesma e alinhada. Então, para mim é importante que isso esteja associado, porque de repente aqui fica uma coisa e ali vai ficar outra. E eu não quero falar isso pro pedreiro, né? Aqui eu limpei para a gente só mostrar para vocês. Eu vou achurar, H-Enter, ele está dentro do Pickpoint. Vou só dar OK. Aqui ele está falando que ele achou alguma área que está meio aberta para mim, tá? Eu vou mostrar isso para vocês já já. Aí eu cliquei na outra parte que tem piso também, tá vendo? E aí elas estão associadas. Aí a partir daqui, ó, como eu fiz com vocês, eu quero definir que ela tenha a minha cor. Eu vou colocar depois by layer, porque ela vai seguir o meu layer. Ela vai ser duplicada, porque é um piso. Ela vai ter 0,71. O ângulo é 0. Ok. Né? Então, aqui ela tá seguindo. E aí tem outro fator. Deixa eu ver se é agora. Aqui como eu indico saída de piso, né? Então, eu na parte da arquitetura, eu preciso informar para o assentador onde que está saindo. Eu posso fazer essa saída de piso, indicando que é aqui, ó. Especifique a origem. Então, eu clico aqui nesse ícone e quero que o meu piso saia desse canto aqui, atrás da porta. Cliquei, dei OK. Então, ele saiu um piso inteiro para cá. Eu errei o tamanho do piso? É 90. Vou editar aqui, coloquei 71,90. E aí, para o meu desenho, depois eu coloco essa simbologia aqui, que eu indico para o assentador onde que é. Então, na achura, tem esse ponto, que é para especificar a origem, tá? Isso aqui é muito útil para quando a gente tem essas informações. Então, a minha achura é que ela é super informativa para a obra. Então, a gente pode definir aonde que é a saída. Aí, quando é sólido, tal, não tem importância, mas nesse sentido aqui, ela é importante. Quando for só aquela também de corte da mecânica, não vai fazer muita diferença se ela sai de um ponto ou de outro, porque ela representa um corte. Mas o meu aqui, ela representa realmente o piso, né? Então, aqui eu peguei um exemplo para falar tanto das achuras que são associadas. Se eu quiser editar, você viu que fácil? Elas estão juntas, então mudou o piso, eu já consigo editar aqui. E aí também a saída de onde que eu quero a origem. Então, tudo isso a gente consegue editar depois. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa. Acho que é isso. Aqui dentro também, então, tem as transparências, né, que eu não uso tanto. Preview que a gente pode fazer. A próxima aba, que é essa daqui, ó, é esse gradiente, tá? Que a gente também pode editar. Deixa eu voltar na outra. Eu fiz uns aqui. Fiz uma achura. Mas eu quero que seja um gradiente. O gradiente, ele é um degradê, né? Aí vocês podem ver aqui que a gente tem escolha de cores, né? Aqui está o amarelo e o azul.
eu posso escolher o sentido, se é centro, né? Então, depende muito do que vocês estão... Vou só colocar, então, da mesma forma, olha, não tem muito que editar, né? Na questão do ângulo, pode ser nesse que é mais reto, né? Vou colocar um ângulo de 45 só para vocês verem. Então, eu consigo ter esse 45, consigo escolher as cores. Eu não uso muito isso. Já vi pessoas definindo, sei lá, quando que é uma peça cilíndrica, mas a cilíndrica a gente acaba representando por linhas, né, mais próximas. E aqui, o problema desse gradiente que eu vejo na prática, ele pesa demais no desenho. Chega um momento que você não consegue, se você não tiver um computador bom, ele fica muito pesado. Eu acho que ele polui também, né? Então, para mim, não tem tanto uso assim quanto, sei lá, quando eu aprendi o AutoCAD eu achava lindo e colocava, só que não funciona muito bem. E tem uns tipos de plotter que eles, dependendo da configuração que a gente faz, ele meio que gira o desenho para plotar, e aí esse gradiente ficava perdido assim na prancha em algum momento. E aí foi um dos porquês bem firmes que eu decidi não usar mais, né? Além dele ser muito pesado, ele dava esses tipos de problema na plotagem, né? Então, não utilizo. Mas ele existe em algum momento, se vocês acharem que é válido, tá aqui o gradiente. Acabei com o gradiente, né? Mas, mas está aí para a gente lembrar se for necessário. Então, a gente pode tanto escolher, né, ó, as cores, a forma, a angulação. Aqui a origem, eu falei para vocês que dentro da... aqui dentro dessa barra, eu mostrei mais naquela barra, naquela janela que abre. Mas essa barra, ela fica aqui, ó, também. H-Enter. Aqui, ó, origem. Então, a gente pode também definir a origem do Machura. Então, igual eu fiz lá, né? Tá aqui, quero definir. Aqui ele não tá com a peça inteira, vou definir aqui. Aí ele trabalha. Qualquer ponto que a gente coloque como origem, dependendo da situação, ele aceita, desde que tenha alguma uma sinalização dele. Aqui eu coloquei bem no meio e distribuí, tá? Então ele também é acessado por aqui, não precisa entrar naquela janela o tempo todo. Aqui é o que eu tinha falado para vocês, que o Associative, ele entende, né, que todas as churas que você está fazendo naquele momento, elas vão estar associadas, então para a gente, na hora de editar ou mexer, é muito melhor, né, e tem um exemplo que o livro coloca, como abertura de porta, às vezes eu pego bastante, assim, a pessoa fez separado a achura e você precisa mexer a origem, e aí você vê nossa, tem que editar a cota milhares de vezes, porque a cota não, a achura, porque tá tudo picadinho, né? Então aqui ele explica também que a gente ele vai falar um pouco mais dessa anotativa aqui, mas ela não permite muitas mudanças. E aqui para separar, a gente consegue desagrupar elas naquele outro item. Deixa eu voltar para não passar muito batido. Então aqui eu tenho, achurei todas, estão associadas. Vou editar aqui. Tem a opção de eu separar. Deixa eu ver se... Tá vendo que aí agora eu tenho todas separadas. Não sei em que contexto que isso pode ser interessante. Quando eu preciso que elas sejam separadas, eu já faço elas meio que separadas, né? Mas tem essa alternativa. Eu esqueci, vou ter que fazer tudo de novo? Não, tem como colocar ali também.
a questão das ilhas, né? Então, vocês viram que eu fui pelo Pickpoint colocando algumas opções selecionando alguns objetos. Então, dentro do CAD tem essas opções aqui que a gente chama de ilha, né? Que é o contorno. Essa primeira eu vou fazer junto com vocês, mas eu vou desenhar isso daqui para a gente montar. E ela fica ali nas opções também. Vamos lá. Vou pegar esse retângulo que a gente já tinha feito. Estou copiando. Offset de 10, só para mostrar como que ele faz a leitura de todos eles. Acho que eu preciso de mais. Estou copiando, meu ponto de referência é esse, trouxe para cá, tem o mesmo distanciamento. Só relembrando todos os de desenho. Ashura. Aqui tem os tipos de ilhas. Normal. Vamos testar normal. Vou colocar no seleção de objetos. Vou selecionar todos esses quadrados aqui. Selecionei todos. Posso fazer de uma vez só também, tá? Ashura. Seleciono objeto. Selecionei todos. Vou deixar dentro do normal, ó. Primeiro. O que é o normal para ele? Ele vai achurar a primeira parte, ele vai pular a segunda e vai achurar a do meio. Isso eu estou selecionando tudo, para a gente só comparar. Ashura, selecionei tudo. Tem outra opção aqui dentro, vamos lá. Eu coloquei o normal, agora outro. O que ele faz? Ele só seleciona a primeira e ele vai ignorar as de dentro. Qual que é a outra opção que a gente tem aqui dentro? Ignorar todas as outras, os outros contornos. Então, ele ignorou todos os que tem aqui dentro. Então, eu fico sempre no normal, assim, porque eu uso mais. Mas vocês sabem que se tiver uma peça específica que vai ser difícil selecionar ponto por ponto, lembre-se que a gente tem essas opções aqui dentro de Options, tem essa setinha aqui, e aqui a gente tem as opções de deixar normal, né? Então a gente selecionou todos, vai selecionar só o primeiro, ou ele vai ignorar todos os interiores, tá? E aqui ele não vai identificar nenhuma ilha, e pra gente isso não é interessante, né? Então aqui eu também coloquei aqui a do livro, né? Tem dentro ali da barra. Ele também dá esses exemplos para vocês lembrarem. Mas se esquecer, né? Eu sempre vou testando e a gente pode ir editando, né? Então, mas saibam como que funciona e que existe. Capturar propriedades. Acho que vocês viram fazendo aqui. A gente consegue. Aqui eu tenho um tipo de Ashura. E eu quero que ela fique igual esse laranja aqui. Eu quero que essa propriedade dessa Ashura que eu criei venha para cá. Então, eu vou clicar nela e tem aqui, ó, captura de propriedades. Tem outros programas de edição, tal, que usa também esse pincelzinho. E a gente meio que se habitua a que o pincelzinho ele vai capturar mesmo as propriedades. Não sei se vocês mexem em outros programas de edição. Então, clico aqui e aí eu vou lá, capturei. Aí ele trouxe para o meu, tá vendo? Então, eu posso aproveitar e capturar as propriedades todas.
Eu também utilizo assim, MA, que é propriedades. Aqui não está funcionando. Não funciona. Era nos antigos. Para a gente capturar essa daqui para cá, onde eu quero alterar, eu seleciono, clico aqui em capturar propriedades e vou lá e capturo. E ele coloca para cá. Um exemplo disso, que é o que vai vir depois, deixa eu ver se está aqui já. No livro tem um exercício que eu achei bem interessante também, para resolver um problema. Para resolver o problema de compreensão de certos detalhes na leitura técnica dos projetos desenvolvidos pela sua empresa, a solução encontrada por você, como projetista, foi representar tais elementos em uma escala maior que sua visualização, aplicando cortes e seções para facilitar o dimensionamento, a cotagem, e o entendimento dos detalhes internos dos elementos desenhados. Para a leitura correta do projeto após a aplicação dos cortes, é preciso que os materiais que foram selecionados sejam representados. Para isso, você irá aplicar a simbologia de materiais conhecida tecnicamente como as achuras. As opções para a aplicação das achuras deverão obedecer às normas vigentes para os projetos mecânicos, devido à natureza do trabalho que você está realizando, que pertence ao setor de produção industrial. Dessa forma, você poderá utilizar a achura presente no AutoCAD. Aí ele coloca, aqui o livro coloca 38, eu mudei para o 31, que é o da mecânica, que é formada por linhas paralelas inclinadas a 45 graus, conforme exige a norma da NBNT. Para a seleção dessa simbologia, após acessar o comando de achura e selecionar a área a ser achurada no corte, você poderá escolher esse padrão de achura, né, no campo. Como a gente fez, ele vai descrevendo. E aí eu trouxe aqui um exemplo, né? Tem um desenho que de repente veio com alguma achura estranha ou não está editado. O que eu fiz? O que eu coloquei assim? Eu posso vir aqui e ir editando ponto por ponto. Posso fazer como a gente viu aqui, selecionar a que ele colocou, pré-definida, 31. Aí a escala a gente vai testar. E ok, né? Tô só editando ela. Ela modificou. Mas pensa assim, eu vou ter que ir clicando e achando todas as achuras. Tem uma solução que eu também uso, eu posso, quando eu tenho um desenho que está pronto, que foi outra pessoa que fez, que veio, sei lá, de algum desenhista meu aqui, e tá errada a achura, ao invés de editar uma por uma, às vezes eu faço uma correta aqui e uso aquela informação que a gente aprendeu lá de editar, né? Você tem uma achura que você não sabe se está correta, sei lá, todas que tem aqui precisava seguir esse padrão, né? Se eu selecionar ela e trabalhar aqui capturando, então eu pego aquele exemplo, ó, e venho capturando. Pode ser uma opção também. Aí ele coloca no livro, né? Você pode vir aqui editar, seguindo as normas, e aí também a gente pode usar esse de capturar as propriedades da outra, da achura. Então aqui eu fiz só aqui um exemplo, só para eu ter isso como elemento de referência para eu ajustar algumas cotas que foram utilizadas. Então, uma outra forma da gente aproveitar esse comando de capturar as achuras. Tá? Então, aqui é um exemplo que ele coloca, hipotético, e a gente pode fazer. Aqui, gente, se estiverem na frente do computador, vamos fazer junto esse daqui. É um ambiente e a gente pode fazer esse piso juntos, ó. Ele coloca que a gente vai fazer a paginação desse piso, desse ambiente.
é um projeto arquitetônico que você está desenvolvendo, é preciso orçar as quantidades dos revestimentos cerâmicos que são necessários. Então, a gente vai desenhar essa sala que é 3x4. Vou fazer aqui. Offset de 15 da parede, só para a gente... Vou desenhar uma janela de uns 2 metros. Fiz o retângulo, peguei, centralizei o meio, puxei, copiei 1 metro para cá, esse daqui eu movi para cá. Posso usar o trim, lembra que a gente aprendeu? E aí eu posso usar outro tipo de layer, aqui tá zerado, para fazer depois a minha janela com outra cor, com outro layer. Aqui também a gente aprendeu a desenhar minha boneca, minha porta com abertura de 90. Dei trim, tá bem próximo daquele desenho que a gente tem aqui, né? Ele quer que a gente faça esse assentamento, ó, 50 por 50 é o piso. E ele quer que essa saída esteja próxima à porta de entrada. Então, a gente vai sair daqui. É mais ou menos o que eu fiz no banheiro. Vocês podem... Para ele reconhecer aqui fechado, eu vou fazer esse risco aqui para eu fechar o ambiente. Lembra que o pick point ele não vai entender? E aqui eu também não tenho nenhum objeto, né? Eu posso criar, como a gente fez de área, lembra que a gente também... Eu falei, você pode ter uma layer diferente, que depois você vai congelar, vai chamar área, e aí você pode selecionar e depois colocar para plotar aquela congelada e proibir ela de plotar, e você tem essa área aqui. Agora eu vou só fechar aqui para a gente exercitar o pick point. H-Enter, quero pick point. Cliquei aqui dentro. Vou configurar aqui a Ashura. Olha a professora viciada naquela outra tabelinha, né? Acho mais fácil. Pré-definidos não, eu quero definir. Tem essa cor aqui, pode ser, eu não configurei layers. Double, ponto 50, que é o tamanho do piso que ele falou. E aí ele pede que a gente defina essa saída, que é aqui, né? Então a gente vem e define a saída aqui. Ok. Então a gente tem a paginação do piso com a saída aqui. Foi o exercício que o livro pede para a gente avançar um pouco na prática. Eu acho bem válido todos esses exercícios que tem no livro, que eles são atualizados, né? Então, trouxe ele hoje aqui para a gente fazer junto. Então, origem. Aqui ele dá todos os passos. Eu fiz rapidamente na prática com vocês, mas aqui tem passo por passo. Né? Quando você estiver sozinho estudando, tem a forma. Mas é muito bom quando a gente faz a nossa própria anotação também. Fica mais fácil do que entender todo esse texto aqui, tá? Por isso que eu incito no caderninho. E aí, o que eu queria de vocês hoje? Tem o exercício 2 que a gente fez lá atrás, que a gente desenhou, a gente está aprendendo a fazer line, foi acho que o segundo exercício que a gente fez juntos, né? Segunda aula. Eu dei essa plantinha aqui, com as layers aqui dentro, a gente ia definir layer, a gente está aprendendo a definir layer. Quem já fez o exercício, simplesmente pega esse arquivo e aplica as cotas, considerando que essa planta
ela está 1:100. E ela tem que estar dentro... Lembra que a gente fez um layer para piso? Agora é o momento. Vocês vão usar dentro do layer de piso, fazer uma machura de piso nessa escala. Aqui 60 por 60, com essa saída aqui atrás da porta, tá? Ela vai estar associada, porque ele vai ser um piso todo. A cota, eu passei aquele outro arquivo com a escala 1:100, vocês vão pegar aquele arquivo. Eu vou falar para vocês qual é a sequência aqui que eu acho que é bem mais fácil. Vocês vão abrir aquele exercício 2, abrir o arquivo que eu passei das cotas. Lembra que estava tudo configurado lá? Aí eu falei assim, você pode abrir esse arquivo, aí você salva como. Você vai salvar como? Seu nome, underline, exercício 8, exercício EX08. Coloca o nome inteiro, porque tem muita gente com nome repetido, depois a professora tem que ficar editando um por um. E aí dá ruim às vezes, né? Aí você salva como aquele das configurações que eu passei da escala. Você vai pegar esse exercício aqui, vai colar lá e ver se as layers vão também. Quem não fez, gente, aí, o que eu ensinei nessa aula? É aula 2. Para quem é novo, eu mandei o material. Quem não recebeu, me chama. O livro também tem, mas eu mandei para vocês o slide e esse exercício aqui de novo. Primeiro de tudo, a gente abriu um arquivo zerado e configurou os layers. A gente fez isso aqui. A gente configurou um layer de parede, colocou a cor de vermelho, a linha contínua e a espessura dela 0.3. Tem o piso, configurou o marrom, o verde, enfim, a gente foi fazendo um por um. A gente salvou como... Deixa eu até mostrar aqui. A gente abriu um arquivo zerado com a Cadizo. A gente aprendeu a criar layers, né? Então, aqui do layer, a gente criava uma nova, escrevia, então, parede. A cor que está escrito lá, que a gente vai colocar. Abre aqui, escolhe a cor, ok. Contínuos, todas as linhas são contínuas. Aqui a espessura que ela tem, também está escrito lá. E a gente foi criando todos os layers. Acabou, vai estar aqui um monte de layer criado. Eu só criei parede ali, né, agora. Eu vou vir no salvar como, e eu vou salvar como template, olha aqui. Ele tem uma extensão DWT, a gente já fez isso. Eu quis voltar esse exercício só para a gente ir amarrando uma aula na outra, tá? Para ver se faz sentido. A gente salvou esse template, ele abre aqui no card de vocês, o nosso template está salvo lá na Anhanguera, né? Então, não sei, acho que todo mundo vai precisar montar. Aí eu vou escrever aqui o nome do template para eu lembrar, Aline, e ele vai ficar salvo dentro do meu computador. Salvei o template. Aí tinha um erro que todo mundo fazia, né? Você tem que fechar esse arquivo, porque aquele arquivo é TWT. Aí na hora que eu peço para abrir de novo, ó, aqui, ó, meu template pronto, Aline. Aí sim, a gente estava sempre escolhendo a Cadizo, agora eu estou escolhendo a Aline, e aí eu tenho meu único layer, que é parede, salvo, e aí aqui eu desenho a minha casa. Aí você pode também copiar aquele texto aquele arquivo que eu mandei na semana passada, que é o padrão arquitetônico. Aqui, ó, ele está configurado bonitinho os tamanhos, né?
fazer o contrário. Vou levar daqui. E aí tem o tamanho da cota certinha que a gente pode usar. A gente vai juntar 3 aulas praticamente para conseguir fazer uma plantinha, tá? Então, para quem chegou agora, é a hora da gente... Falei que ia voltar com vocês em algumas coisas, né? Para a gente tirar dúvida, para ver se ficou com alguma questão, essa parte de template, quem faltou também, a gente pode retomar. E aí a gente vai usar aquela cota para fazer essa cotagem aqui. Pode usar isso aqui como exemplo, né, do exercício. Tinha tabela também. Tem que fazer tabela? Né? A maioria já até fez, né? Mas agora o nosso exercício vai ser cotar, que a gente deixou para depois, porque a gente não sabia ainda. E agora a gente vai exercitar essa achura. Por hora, tá vendo que o nosso banheiro aqui não tem bloco? O bloco é a próxima aula nossa que a gente vai aprender. Mas agora é só para a gente cotar. E aí lembra, né, que esse piso aqui ele vai começar daqui, por ter esse arco aqui, lembra de dar o pick point aqui dentro também, para ele ficar associado. Se vocês precisarem mexer, mexe de uma vez só. Aí quando for configurar a saída, a gente vai ter todos no mesmo. E aí, o nosso exercício, falei errado, é 8 esse, gente. A gente fez só até o 7. Esse é o 8, porque a gente juntou, tá? Vocês estão com dúvida? Vocês querem relembrar esse do template? Eu dei uma relembrada bem básica aqui para a gente colocar. Quem é novo e quiser perguntar. Professora, deixa eu perguntar uma coisa. Se eu quiser deixar para mandar todos os trabalhos, que nem a senhora falou, na penúltima semana do semestre, eu posso? Para não ter que ficar enviando um de cada vez e a senhora ficar perdida nos e-mails, será? Esses, na verdade, eu preciso lançar. Esses que a gente vai, o 7 e o 8, né? Preciso lançar para vocês não ficarem com pouca pontuação também no portal. E é bom se colocar todos no mesmo arquivo e me mandar, que aconteceu, aí eu tenho que ficar aqui separando, porque eu salvo assim, né? Eu coloco tudo numa pasta, todos os alunos que fizeram, porque aí eu corrijo tudo de uma vez só, né? Mas aí não tem problema, não. Foi, na verdade, a confusão de ficar mandando, a princípio, foi que eu estava pedindo para mandar pelo portal e tinha pessoas que ainda não tinham acesso ao portal. Aí começou a ser mandado também pelo e-mail. Então ficou metade, metade. E aí o meu e-mail, ele lotou demais, né? E aí eu tinha que ficar limpando. Então, agora como todo mundo tá redondinho no portal, agora não vai ter problema, né? E se quiser, a grande maioria até às vezes responde no que eu mandei o slide, eles já respondem com o exercício, aí fica tranquilo de identificar qual que é o exercício. Esse daqui, o 7 e o 8... Pode mandar semana que vem, então? Pode, até para vocês irem acompanhando mesmo. Se ficar tudo para a última hora, eu vejo que é ruim, né? Porque às vezes vai acumulando, né? E esse não é o intuito. Quando você fizer esse, você ficar com dúvida, aí semana que vem você já pode falar, ó, não consegui fazer isso. Aí a gente já sana a dúvida, né? Que aí, porque daí para frente já são outras configurações, né? Aí se ficar para trás, depois fica muito em cima da hora, né? Se chegar perto da entrega, ficar com muita dúvida. Então eu tô fazendo de pouquinho em pouquinho assim para não sobrecarregar. A ideia era, agora é 8h30, se vocês estão com possibilidade de estar na frente do computador, estar com o CAD, até que vocês estivessem fazendo, e eu tá aqui para assessorar mesmo, né? Eu não vou encerrar agora a aula, mas para quem às vezes está no trabalho e não está só assistindo a aula, não está conseguindo fazer,
né? Aí tem a possibilidade de assistir a aula depois, que é uma do aspecto bom dela ser gravada, né? Mas se você quiser tentar fazer, não sei como você tá aí. Quem tá falando? Deixa eu olhar aqui. Brenda, professora. Oi, Brenda. Mas se você fizer, você pode mandar. A confusão toda foi porque a gente foi muito difícil no começo, né? Mas agora, no meio do bimestre, a gente já tá todo mundo, pelo menos, acredito eu, todo mundo com portal bonitinho, né? E aí vocês podem mandar que não vai ter tanta confusão. Só, por favor, coloca o nome e o exercício, porque eu tive que fazer algumas manobras aqui para o pessoal não ficar sem nota. E aí é muito trabalho, né, gente? Aí não dá. Mas de resto foi tranquilo, tá? E quem é novo, tá com dúvida do template? Como vocês estão? Vocês conseguem acompanhar? Será que vocês têm esse... Eu mandei para os novos em mensagens, eu fui mandando aula 1, aula 2, aula 3, né? E aí, como chegou muito em cima da prova, eu não sei se deu tempo para vocês verem todos os slides, terem acesso a todos os exercícios, mas dá uma conferida se vocês estiverem na frente do computador agora. E aí, se não tiver, já me manda não tenho, me manda, por favor, que aí eu já reencaminho aqui. Mas eu mandei já de novo esse exercício, tá? Para ele servir como base. Professora, nota para o segundo bimestre é o exercício 6, 7, 8, então, por enquanto? É 7, né? Foi até o 6. Agora, deixa eu pegar aqui, deixa eu te mostrar. Aquele 7 que a gente fez, ele estava já na unidade 3, né? Então, eu vou contar agora. Até quem não mandou, me manda. Foi um que a gente fez meio que junto, né, na sala de aula. Muita gente já me mandou, né? Mas quem deixou... Aí aqui da cotagem não teve o exercício, porque a gente vai fazer tudo isso. Aí eu achei ruim mesmo, pedir para vocês cotarem, depois mandar de novo com a Shura. Então, por isso eu juntei aqui para a gente fazer junto e ainda estou aproveitando uma aula que a gente já tinha feito de desenho. Mas se não fez lá, é uma hora que dá para exercitar também os desenhos, né? Parte de line, polyline, igual eu fiz agora, sabe? Agora a gente sabe offset, que a gente não sabia, dá para copiar, colar, então tá mais tranquilo. Então, até aqui foi esse exercício 08, que eu coloquei no slide 09, esse aqui que era o 07, que é os de precisão que a gente fez meio que junto, tá? Tem a turma de sexta que não fez esse daqui ainda, que eles estão com feriados emendados, né? Aí vocês me mandam, então, gente. Não vamos deixar acumular e eu quero ir pontuando vocês para vocês também terem possibilidade de ir recuperando, de ver como que tá a pontuação de vocês. Tem essas EADs também, que não sei se vocês estão fazendo os cursos livres, né? É bom que vocês vão tendo parâmetro como que está a pontuação em cada disciplina, né? Então, não vou deixar fazer uma entrega só no final, porque depois fica muito justo para vocês. Eu acredito que tem matérias que exigem bastante na prova, né? E o meu é mais prática, né? Eu quero estar mais próximo na prática de vocês. Mais dúvidas, Só que gente? eu só consigo fazer os exercícios no meu serviço, que é aqui em casa aqui, o computador é muito ruim. Eu vejo as aulas Então, pelo celular. O celular não dá para mexer no CAD, não, muito ruim. eu pensei em você mesmo agora que eu falei. Eu sei que você não tá, às vezes está no serviço, né? Então, esse primeiro aí, assim, estou simplificando os desenhos para
para colocar só o essencial mesmo, que a gente precisa colocar em prática. E aí, quem quiser exercitar outras coisas, quiser ir além, ótimo. Mas eu estou só exigindo o essencial para a gente saber que vocês estão conseguindo captar o programa, né? E se eu não dou exercício, às vezes eu não vou saber se você conseguiu ou não, aprendeu, nem vocês, né? Então, a dificuldade vem quando você fica meio que sozinho no computador. E aí, se ficar com dificuldade, você pode ir falando. Eu não vou dar o prazo do 7 para a semana que vem, porque também tem outra turma, né? Que eles nem chegaram lá ainda. Mas quem conseguir finalizar, me manda, porque eu recebo, eu já salvo aqui na minha pasta e vou depois pontuando, mas aí eu lanço de uma vez só, né? Não posso ficar lançando de pouquinho em pouquinho, eu tenho que esperar todo mundo. Pelo menos umas 2 semanas vocês me mandam, tá? Mas quem já tem, seria ótimo já encaminhar, tá? Tem alguém que tá com CAD mesmo aí aberto, que está tentando fazer, está com alguma dúvida, gente? Às vezes a dúvida que você tem agora vai ajudar quem vai fazer depois no exercício, né? Tranquilo? O meu é só a questão do prazo mesmo, porque como eu faço no fim de hora do serviço, então às vezes eu vou demorar uma semana, às vezes 2, mas eu entrego. Tá. Eu mando depois Professora, lá no pelo caso, Oi? assim, no caso é só esse desenho que está aí aparecendo aí, então. Seria esse cômodo aí com uma janelinha, uma porta e Não, é esse daqui, ó. esse aí. Exercício 8. Tá no Aí, slide. Eu esse eu mandei acho que para a gente já... vocês. Ah, Oi? tá. Esse daí foi aquele exercício 2 que a gente já fez. Só que a gente não cotou, porque a gente não sabia cotar ainda. Né? Uhum. Então, se você fez o 2, você pode aproveitar ele e cotar e colocar a Shura. Não tô, Tá ok. não tô inventando muita história, não, fazendo o essencial. E aí é mais complicado para quem chegou agora, porque ele vai ter que desenhar esse daqui, vai ter que criar o template, mas eu vou conversando, assessorando quem está com dificuldade, tá, gente? Quem chegou aí, tiver dúvida, pode ir falando, conversando comigo que eu vou mais de perto, como eu falei que eu ia fazer, tá? Para não ficar, não ser prejudicado, né? Eu sei que vocês estão se esforçando pra caramba, então eu do lado de cá também me prontifico a ajudar, tá? Aí esse exercício é o nosso 8, tá, gente? Tem alguém que tentou fazer aí? Tá tranquilo ou não? Estamos em poucos, né, gente? O que acontece com o restante do pessoal? Eu não sei, mas eu só sei que a única aula que lota é cálculo 3. Tem 35 alunos logados toda vez. Deve ser difícil pra caramba, né? O restante da aula é tudo 4, 5 alunos, 2. De sexta é 2 alunos, eu e mais um. Cálculo acho que é o que pega, todo mundo fica desesperado, né? Mas, assim, vai do interesse, assim, não tô tentando fazer da forma mais clara aqui, né, por vídeo, e aí quem tem a possibilidade de acompanhar, ótimo. Quem não, eu tô tentando assim que o programa baixa a aula, eu tô tentando já colocar no YouTube para quem de repente precisa usar um computador que não é seu, tal, poder se organizar, né? Mas eu acho que é mais de final de semana, né? Quem consegue tempo. Mais tranquilo, gente? Por hoje é só, então. Se quiserem tirar alguma dúvida, vocês podem me mandar mensagem, tá? Pode ser lá pelo WhatsApp ou pelo portal. Tá bom? Beleza, professora, boa noite. Então, boa Obrigado. noite. Obrigada, gente.